A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo missionária Cristiane. Congrego aqui no Projeto Família em Cristo, na Maré, Rio de Janeiro. Meus pastores são Cláudio, Honório e Elaine Albuquerque. Estou ministrando aqui ao coração dos meus irmãos para a nossa tarde nesse dia. Uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, que está no livro do Gênesis, capítulo 37. Assim o verso 1 diz: o título da mensagem: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Pulamos aqui para o verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda um sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Passando para o verso 18. E viram-nos de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vindo, pois, agora o matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu Rubem, e livrou das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. No verso 35 do mesmo capítulo 37, a palavra está dizendo assim: E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou o seu pai. O pai aqui é Jacó. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém? Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, né, irmãos? É uma palavra bastante pregada nas igrejas, e eu já escutei essa palavra várias vezes. E o Senhor aqui vem falando, relatando o sonho, né? O que acontece com o sonho? E a pergunta é essa que eu faço para você na tarde desse dia: como está sendo o seu sonho? Como está seu sonho? Para quem você está contando o seu sonho, irmãos? Aqui a palavra está dizendo que ele contou um sonho para os irmãos. Mas a palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele contando para os irmãos ficaram invejando. Eles invejaram, sim, que ele era amado pelo seu pai. A discorrer desses capítulos falando sobre José, você vai ver que o pai deu uma túnica colorida para José. A túnica colorida representava ali o amor do pai para com José. Não que ele não amasse os outros filhos, não, porque Deus, ele não tem essas predileções. Aqui eu faço a comparação, sim, de Jacó com o próprio Deus. Assim é na minha e na sua vida. Às vezes a gente se acha esquecido, pequeno, irmãos, ou muito sonhador. Aí vem um outro e fala: é muito sonhador, é muito sonhadora.
Mas não deixe ninguém limitar os seus sonhos, porque não importa o quão grande seja o seu sonho, irmão. Se ele nasceu no coração do Senhor, vai acontecer. Eu não sei se você está como José agora, que chegou naquele lugar para ajudar os seus irmãos e ali acabou sendo jogado numa cova, porque a palavra vai dizer que ele foi jogado numa cova, e chega Rubem e fala: não tiremos-nos a vida. E mais posteriormente, você pode comparar comigo aqui, acompanhar comigo, desculpa. Lá no 36 diz: e os medianitas venderam no Egito, e a Potifar, eunuco de Faraó, o capitão da guarda, ia passando essa caravana de medianitas. E ali um dos seus irmãos o retirou ali de dentro daquele poço, daquele calabouço. E tiveram essa ideia: vamos vender. Qual é a fase de José? Essa é a pergunta que eu faço para você e para mim na tarde desse dia. Qual é a fase de José que você está passando na sua vida? Se você é a fase de José que só está sonhando, está querendo ajudar seus irmãos. Se é a fase de José que ali, chegando para ajudar a própria família, os irmãos, foi jogado no buraco. Ou a fase de José que você está passando nessa sua vida agora, nesse momento, no atual momento, que você está sendo vendido, você foi vendido. Aí você foi vendido e aí pensa agora: o que será de mim? O que vai acontecer comigo? Fui vendido, vou morrer. Fui trocado por moedas, fui trocado por algumas moedas. Será que esse que eu tenho, esse é o meu valor para minha família? Eu ser trocado por algumas moedas. E ali eles não sabiam, irmãos, que o Senhor, ele é estrategista. O Senhor é o dono de tudo, onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem todo o poder. Ele faz essa maldição que lançaram sobre ele virar bênção sobre a vida dele, porque o Senhor, o Deus Altíssimo, o eu sou, ele não perde o controle da sua e da minha vida. Ele não perde o controle, ele não perdeu o controle, ele não perdeu o controle. E ali ele foi levado lá para o Egito. E ali ele foi ficar na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do palácio, esse mesmo, do palácio de Faraó. E lá teve outra estratégia de Satanás sobre a vida de José. José foi, mais uma vez caluniado, mais uma túnica, porque outra hora lá atrás os irmãos sujaram a túnica dele de sangue, para mostrar ao seu pai que a túnica estava de sangue, era de José. Aí o pai Jacó fica desesperado, que você acompanhando aqui, você pode ver que ele fala que ele vai descer, vai levar o filho dele, vai enterrar o filho dele. E ele mesmo fala na palavra: uma besta fera ele comeu meu filho, porque eles levaram uma túnica suja de sangue. A túnica era até de José, mas não era ali. Ali o mistério do Senhor era passar os José para uma outra etapa. O que o Senhor está falando para mim: a túnica antes era colorida, agora vou mudar uma túnica. Agora a túnica é de dentro do palácio de Potifar. Agora ele é ali, trabalha juntamente com Potifar. E a esposa do Potifar quis armar para José. E ali teve um certo momento que ela quis seduzir José, quis José com ela, e José não negociou. Assim temos que ser eu e você, não negociar o que o Senhor entregou, porque somente José sabia qual era o secreto e oculto que ele tinha com Deus. Não era aquela mulher que sabia a totalidade da vida de José. E ali José poderia ter ficado até encantado com aquela mulher, porque para estar no palácio tem que ser bonita, porque todo mundo sabe que para estar dentro do palácio, servir dentro do palácio, ali ela estava juntamente com Potifar, era a esposa dele, então era uma mulher bem tratada, bem bonita. Mas ele não negociou. Não negocie porque é mais nova, não negocie a sua varoa porque outra encontrou outra mais bonita, outra mais nova. Não negocie,
porque o Senhor, Ele que contempla de fato e de verdade, é as renúncias que tem no seu coração, assim como José renunciou àquela mulher. E ali tão logo foi jogado dentro da prisão, porque ela fez uma forjado. Ela fez um forjado. O que é isso, um forjado? Ela pegou a túnica de José e mostrou para o marido. Aí ficou entre a palavra de José e a palavra da esposa. E ele acreditou na esposa. Potifar acreditou na esposa. Tem pessoas que acreditam em pessoas erradas. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele foi lá, foi preso. Pagou um preço alto, um preço. Ele era inocente, estava preso inocente. Quantas pessoas na tarde desse dia estão presas? Estão presas inocentemente por alguma coisa que não fez. Alguém fez alguma coisa, fez um forjado. Tem pessoas que foram presas inocentemente, ou então cárcere privado dentro de casa, sendo presa por alguém. Eu não sei para qual tipo de José, qual é o tipo de José que você se enquadra. Eu estou falando das etapas de José, que pode se enquadrar, a sua vida pode se enquadrar numa dessas etapas. E agora não é mais aquela túnica, sabe, de palácio. Agora ele está com roupa de presidiário. É isso mesmo, ele está com outra túnica. Só que a túnica agora é de presidiário. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ali foi lançado ali naquele lugar, porque o Senhor tem plano para tudo. Tudo, Ele tem um plano. Ele pega uma coisa e faz aquela coisa, vira outra coisa. Ele é Deus. E ali tão logo foi jogado o padeiro e o copeiro. E ele interpretou os sonhos daqueles dois. E assim, da forma que ele interpretou, aconteceu. O que voltou para o palácio, teve certa ocasião que Faraó teve de frente com aquele homem. E aqui Faraó teve um sonho e precisava de uma revelação do sonho, com aquele homem não tinha esse dom da revelação. O dom da revelação, a unção de Deus estava sobre a vida de José. E ali aquele homem revelou. Quem poderia revelar aquele sonho para ele? Interpretar. Agora José teve um encontro com Faraó. Agora José teve um encontro com Faraó. E a parte da vida de José que eu fico mais impactada, irmãos, que independente de onde José estivesse, independente de onde que José estivesse, o lugar não sujava José. O lugar não contaminava José. José era José em Canaã. José era José no Egito. José era José na casa de Potifar. José era José na prisão. José no palácio, agora juntamente com o Faraó. Porque agora eu estou falando de José. Você aí, José. Qual é a fase que você se enquadra? Qual é a história de José, a parte da história de José que você se enquadra na tarde desse dia? Agora ele é retirado. Agora José é retirado ali daquela prisão, com permissão de Deus, porque o dom quem dá é Deus. Esse dom que eu tenho, que você tem, meu irmão, minha irmã, quem te deu foi Deus. Ninguém pode te matar. Mesmo que você estivesse sozinho, dentro de um calabouço. Assim como o esposo fala, nem a escada mais alta é capaz de tirar alguém daquele lugar se não for Deus. Nem a escada mais alta pode tirar alguém de um lugar tão sombrio, tão desesperador, tão triste se não for Deus. Mas Deus faz isso por você, José. Deus está te tirando do calabouço. E ali, meus irmãos, ele foi lá para o palácio com o Faraó. E aquele sonho a qual ele interpretou, ele fez acontecer juntamente ali, com o Faraó na prática. Ele mostrou na prática.
7 anos de vacas magras. José guardou mantimentos. Teve provisão no Egito. Teve provisão no Egito por causa da vida de José. Agora aquele escravo lá não é mais escravo. Sabe o que José virou? Um governador. Ali ele soube governar. Porque ele tinha palavra. Ele tinha peso na palavra dele. E o rei do Egito, oh meu Deus, que era Faraó, dava importância, sabe, para o que José falava, dava ouvidos. Dê ouvido, irmão. Tem pessoas direcionadas pelo céu que te falam muita coisa. Às vezes a gente não quer dar ouvido, mas ele deu ouvido. O que me deixa muito impactada é que o Egito, ele não contaminou José. Ele estava no Egito, mas o Egito nunca contaminou José. Não, pelo contrário, o Egito foi impactado pelo Deus que estava sobre a vida de José. É isso que você deve ser na sua casa, na sua família, nessa geração. Oh, José, você vai impactar uma nação. Você vai impactar uma geração. Você pode estar sozinho na prisão, no palácio, com medo. Será que esse Faraó vai fazer alguma coisa comigo? Ele era 100% homem, gente. José não era Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele era 100% homem. Ele tinha dilemas, aflições também. Tinha dia que certamente ele não acordava bem. Assim, na minha, na sua vida. Tem dias que a gente não acorda bem. Tá triste, se sente sozinho, abandonado, frustrado. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus nunca vai te abandonar. Independente se é no Egito, se é na prisão, se é numa venda, se você foi vendido, o Deus Altíssimo, Ele nunca vai te abandonar. Ele é Deus. Ele é Deus, José. E ele teve provisão no Egito. Sabe o que aconteceu, José? Estou falando para José mesmo. Na terra desse dia, para muitos Josés que eu estou falando. Porque eu me enquadro em algumas etapas de José nessa palavra. Nessa palavra eu me enquadro. A coisa linda é quando José vai dando as coordenadas. E o próprio Faraó diz: quem poderia governar? Quem teria tanta excelência para governar a não ser você? Ele foi levantado a governador. Ele foi levantado a governador. E assim, no tempo de vaca magra, ele soube poupar, ele soube ter mantimento. Ele foi dando as coordenadas para o palácio, para o rei. E assim, porque a palavra dele tinha peso. Peso sim dentro do palácio, mas peso positivo. E o rei fez conforme foi ordenado por Deus. O próprio Faraó estava sendo sim totalmente guiado por Deus, porque era Deus que trabalhava fortemente, poderosamente na vida de José. Quem poderia interpretar sonhos se não fosse o próprio Deus, dando o dom da revelação de sonhos sobre a vida de José, meu irmão, minha irmã? Teve certo momento que na terra dos irmãos José faltou mantimento. Faltou mantimento, não tinha mantimento para eles comerem. O pai Jacó deu dinheiro para eles irem à terra do Egito, porque foi comentado que no Egito tinha provisão. No Egito tinha provisão. Quando os irmãos chegaram, não conseguiram identificar José. Você acredita? Você acredita, meu irmão e minha irmã, que vai acontecer assim na minha e na sua vida, a ponto de nós chegarmos e a pessoa não conseguir identificar quem somos? Sabe por quê? Porque a palavra diz que somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Se somos a imagem e semelhança de Deus, a gente vai aparentar com Ele. Exatamente. E ali no Egito, servindo a Faraó,
E Faraó, tendo ouvidos, porque tem ouvidos para ouvir que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. José teve a oportunidade, sim, de fechar a porta na cara dos seus irmãos, de falar que não tem provisão não. Lembra que vocês me venderam? Que eles jogaram num buraco fundo, ali foi para ele morrer. Rasgaram a túnica, porque era coisa que o pai dele, é carinho de pai. Porque tem coisa, meu irmão, que eu e você temos, que valor não paga. Valor não paga, dinheiro não paga, dinheiro não paga. O dinheiro não consegue pagar. Tinha valor sentimental aquela túnica colorida. E ali naqueles anos que ele passou, 13 anos, até se tornar o governador do Egito, quanto ele deve ter passado de humilhação, de dor, de solidão, de desespero, de falar: Senhor Deus, até quando? Me ajuda, Deus. Sim, porque ele não era diferente da gente. Nós falamos isso. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas no momento que José, se não tivesse a essência de Cristo, aquela essência que não foi corrompida pelo Egito, ele poderia negar os irmãos, mas ele não negou. Ele levou provisão para a casa dele. Você vai ter a oportunidade de falar uma negativa para alguém, mas você não vai fechar a porta. Você vai fazer o contrário. Vai pedir permissão a Faraó, mas não vai deixar o seu irmão morrer na terra seca, naquela terra que não tem provisão. Mesmo que agora o Egito seja a provisão para a sua vida, porque Deus faz do jeito que Ele é, usa quem quer, Ele opera da forma que Ele quer. A gente tem as medidas, as coordenadas, uma receita. Deus faz assim, 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 assim. Veja bem, hoje eu fui fazer uma receita pela manhã. Eu botei 50 ml a menos de água, achando que ia ficar mais saboroso. A receita deu errado. Eu escutei o Espírito Santo falando baixinho no meu ouvido: falta 50 ml de água. Então você coloca água. Se você colocar água, a quantidade certa, nem muita, nem pouco, porque assim tem que ter dosagem. Nós não podemos dar receita. E assim eu fiz, a receita saiu legal. Se assim com uma receita, um pouquinho de água na minha receita, para ela fluir, para ela funcionar, imagine a água viva que desce do céu na tarde desse dia, para a sua e para a minha vida, terra. Imagina a água viva que desce do céu e faz de você uma hora uma represa, uma coisa retida com aquele potinho de água, um copo desse de água aqui, ó. Só esse copo de água você fazer, Deus fazer você virar uma represa. E a represa ninguém segura. Uma fonte, quando uma represa ela quer explodir, quando ela está contida. Pode ver que botam barreiras, botam cercas e ela faz o quê? Uma represa, quando ela está muito contida, acontece aquele rompimento da represa. Aquele rompimento da represa. E ela começa a jorrar água. Porque estão colocando barreiras sobre a represa. Veja bem, você não é represa, eu não sou represa. O Senhor Deus nos fez para ser rios de água viva. Rios de água viva. Ser fonte para a vida de alguém. Ah, missionária, eu não tenho nada para doar, eu não tenho nada para dar. Você tem palavra. Quem tem palavra tem vida. 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 José foi a provisão para a casa de seu pai. Você crê que através de você vai chegar a provisão? Eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que através de mim vai ter provisão para toda a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, José. Pensou que ia morrer no buraco. Que desespero. Quando foi vendido, falou, agora eu vou morrer. Sendo vendida para terra estrangeira. Para terras estranhas. Eu quero falar para você que Deus te vê. Deus te vê quando ninguém te vê. Deus te conhece. Ele sabe, Ele te sonda. O que ninguém nunca ouviu falar de você. Exatamente o que Deus sabe. Não se limite, José. Não se limite. Não se limite, porque você não é represa, você é fonte. Coisa linda é ver José juntamente com Faraó. E Faraó obedecer às jurisdições que José delimitava, delegava ali para dentro do palácio. Eu fico muito impactada. O Egito não contaminou José. Assim é você. Esse Egito não pode te contaminar por causa da essência de Cristo que está sobre você. Você tem dons espirituais sobre você. Dom de revelação, dom da palavra, dom da oração, dom de orar, dom de louvar. Pastores, missionários, bispos, apóstolos, membros. Você, José, que está escutando essa palavra pela primeira vez, você acredita que você vai ser fonte na sua casa, José? Você vai levar provisão, José, para sua casa? Você vai ajudar a alimentar seus irmãos? Até aqueles que não acreditavam em você, José. Porque quando ele contou o sonho, quem tinha visão espiritual conseguiu interpretar. Por isso que jogaram ele no buraco, por isso que venderam. É muito sonhador, vai nos atrapalhar, vamos vender. Venderam ele para quê? Aqui eu bem entendo. Venderam ele para uma terra estrangeira para ele morrer. Vai morrer para lá, o sangue não vem nas mãos. A gente até te mata, mas o sangue não vem nas nossas mãos. O amor não é isso. O dom de Deus, que é o dom do amor, que em 1 Coríntios 13 diz, entre a fé e a esperança, o maior de todos é o amor. E o amor é isso aqui, ó. O amor, ó. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Né, José? E aqui é pra você, José. Tá se sentindo triste. Tá numa tempestade. Nenhuma tempestade dura para sempre. O Senhor é o Senhor do tempo, do vento e da tempestade. Se Ele falar, quieta-te e acalma-te, ninguém pode atrapalhar. Ele é o dono do céu e da terra, do vento e da tempestade também. E nenhuma tempestade vai durar para sempre, amém? Isso aqui é para tua família. Família, projeto de Deus. Família, volte a sonhar. Amém? Assim eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. E vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, Deus Altíssimo, por essa tarde, Senhor da glória, por essa palavra, Senhor, tão poderosa, que fala, Senhor, tão poderosamente ao meu coração e vai falar no coração dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Senhor da glória, entristecido, porque está no buraco, está no cárcere, Senhor, Pai, que ele venha clamar a Ti, assim como o Senhor fala, ô Senhor, para Jeremias, clame a mim, Jeremias, responder-te-ei com coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, Jeremias,
Não digas isso, Jeremias. Eu vou colocar palavras na sua boca. Ó Senhor da glória, se estiver igual Jeremias dentro do calabouço, eu te tiro do calabouço, porque eu também tirei, ó Senhor da glória, José do calabouço. Oh, Senhor da glória, que possamos ter obediência na sua santa palavra. E se o Senhor quiser, Senhor, faz da gente, Senhor, do escravo príncipes e princesas do teu reino. Senhor, entra nessa casa poderosamente no seio dessa família, que ela possa proclamar e conclamar, Senhor, em nome de Jesus, o Deus Altíssimo. Oh Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, onde é impossível para o homem, é totalmente possível para ti. Libera cura, restauração, restituição de casamento, oh, provisão dentro do lar, provisão na despensa, Senhor. A carteira de trabalho, Senhor, assina, Deus Altíssimo. Abre porta onde, Senhor, não tem porta, Senhor. Abre porta, Senhor da glória, onde não tem parede, Senhor da glória. O Senhor é o Deus da parede, o Senhor é o Deus da porta. Ô Senhor da glória, toma nossas igrejas, Pai. Toma nossos pastores, nossos amigos, intercessores, Pai. Visita cada membro, Deus Altíssimo. Cada socorro, cada joelho que se dobra. Aquela lágrima que cai, Senhor, de desespero, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até quando, Senhor, eu vou passar, Senhor, nessa prova? Até quando eu vou ser rejeitado, esquecido, vendido, humilhado, Senhor? Olha, meus irmãos, ninguém está esquecido sob o olhar de Deus. Davi não era o menor da casa dele. Não. Davi já era o rei. Decretado pelo céu. Oh, Deus. José já era governador, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Aguenta o processo, tem propósito na sua vida. Aguenta o processo, José. Você vai chegar, se você renunciar, perseverar, insistir. Bate, se vos há, e a porta se abrirá, José. O Egito não vai te corromper. A sua essência, José, vai embriagar. Faraó vai embriagar o Egito, porque a essência de Cristo está em você. Assim te agradeço, Pai, por essa tarde. Toma conta da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, Senhor, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus amigos, dos meus pastores, Senhor, dos meus amigos intercessores, por cada pessoa que ora pela minha família, Deus. Cada joelho que se dobra levantando o meu nome em oração, Deus. Oh, Senhor da glória, toma essa igreja agora, Senhor. Pai, a igreja agora aí do Nazareno. Oh, Senhor, pastora Vanessa, pastor Luiz, Senhor. Toma cada membro, Senhor, cada onde a sua oração chegar, Senhor. Que o poder de Deus, a unção de interpretações, a essência de Deus vivo, oh, a água viva que desce do céu, possa invadir a sua casa. E que o nome do Deus Altíssimo venha a ser glorificado. Porque a glória é dele, a honra é dele. Deus não divide sua glória com ninguém. Assim eu te agradeço, Pai. Ebeneze. Até que nos ajudou o Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, Deus.